Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero abordar duas funcionalidades interessantes do Spring Data JPA. Com elas, é possível criar queries dinâmicas. Isso facilita quando a gente precisa criar aqueles endpoints em que o usuário pode filtrar os dados passando parâmetros. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like e considera se inscrever no canal. Quando você deixa o like e se inscreve no canal, você ajuda o YouTube a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Bacana? Bora pro vídeo? Bom, para demonstrar essas duas funcionalidades, eu tenho uma API simples que lista alguns jogos cadastrados na base de dados. Esse aqui é o resultado do endpoint e com base nele nós vamos construir alguns filtros. Para construir os filtros eu precisaria receber as informações aqui. Eu poderia receber e ir adicionando cada informação que eu pretendo filtrar aqui como um parâmetro, mas para agrupar tudo e ficar o código mais organizado, eu vou construir uma classe que encapsula todos esses atributos. Então eu vou aqui no meu pacote de DTO e vou construir a GameFilter. Bom, esses são os atributos que eu pretendo disponibilizar como filtro. Agora o próximo passo é fazer essa informação chegar até a minha service, que é onde está a minha regra de negócio. O método responsável por fazer aquela listagem é esse aqui, e eu vou também receber um GameFilter agora. Que ele já está demonstrando que tem algum lugar que está utilizando e não está passando. Eu vou ajustar também no controller. Agora eu preciso ajustar a minha regra de negócio para utilizar esse filtro. A primeira forma que eu quero demonstrar para vocês é utilizando a Example API, que é uma forma um pouco mais básica de fazer, mas ela é bem simples de utilizar. Se nós olharmos a nossa Game Repository, vai ver que ela é uma extensão da JPA Repository. Isso daqui é bem utilizado já é bem conhecido. Se nós analisarmos os métodos da nossa repository, vamos perceber que o método findAll possui algumas sobrecargas, e uma delas é utilizando o example. E para isso nós precisamos apenas passar o nosso example para dentro do nosso método findAll. Percebam que ele já tem um método que recebe um example e o objeto pageable. Como a nossa aplicação é paginada, é esse que vamos utilizar. Para isso, precisamos construir primeiro o nosso exemplo. Para construir o nosso exemplo, nós vamos precisar de uma instância da nossa entidade contendo as informações que pretendemos filtrar. Utilizando o Example API, não vai ser possível a gente fazer o filtro com as datas, tá? Isso daí requer um método um pouco mais robusto. Por enquanto, nós só vamos fazer os filtros utilizando o título, o desenvolvedor e a categoria. Agora, podemos construir o nosso exemplo com base na nossa entidade. Pronto, isso daqui já deve funcionar. Agora vamos fazer o teste e validar o funcionamento. Fazendo a requisição sem passar nenhum parâmetro, funciona perfeitamente. Temos aqui os 22 itens listados. Agora, vamos fazer a requisição passando o nome de um jogo. Por exemplo, Donkey Kong. Filtro aconteceu, estar novamente. Eu vou pegar aqui. Vou pegar uma categoria. Perfeito. Funcionando. Funcionando também
quando a gente filtra o desenvolvedor. Mas temos um pequeno problema aqui. Nesse estado atual, fazer uma consulta requer que o usuário saiba exatamente a forma como está escrito no banco de dados. Por exemplo, para ele pesquisar o Metroid, ele tem que escrever Metroid por completo. Donkey Kong por completo. Eu não consigo pesquisar uma string parcial. Para ajustar isso, podemos mexer no nosso example. No método off do nosso example, você tem duas sobrecargas. Uma delas que recebe a própria entidade e uma que, além de receber a entidade, ele recebe um example match. Vamos construir esse example match para configurar a forma de como ele vai comparar strings, beleza? Aqui na propriedade string matcher, vamos passar o tipo contain. Isso vai fazer com que ele use basicamente o like na hora de construir as nossas queries, fazendo com que ele consiga comparar strings parcialmente. E também vamos habilitar para ele ignorar o case, ou seja, o nosso filtro não vai ser case sensitive. Se você passar escrito maiúsculo e minúsculo, tanto faz. Agora só precisamos passar o matcher para dentro do nosso exemplo. Vamos salvar e executar a aplicação e testar. Requisição sem nenhum filtro. Agora passando só a palavra donkey. Beleza? Funcionando. Passar aqui só Endo. Beleza, ele filtrou Nintendo aqui. Bacana? No caso do category não vai funcionar porque no category nós recebemos uma enum e nesse caso na própria requisição não tem como criar uma enum a partir de uma string parcial, tem que ser a chave exata do valor. Bom, essa é a forma mais simples de você fazer uma query dinâmica sem ter que escrever queries nativas ou queries do tipo JPA na sua aplicação Java, mas ela tem algumas limitações. Por exemplo, não conseguimos comparar datas de uma forma simples aqui. Para isso, precisamos de usar uma funcionalidade mais robusta, que no caso é as specifications. Eu vou limpar aqui a nossa aplicação e vamos substituir o uso do example API para specifications. Bom, agora para a gente fazer as nossas specifications, o primeiro passo é vir aqui na nossa repository. E precisamos que, além de ela estender JPA Repository, também estenda JPA Specification Executor. E vamos passar como parâmetro a nossa própria entidade. Fazendo isso, vamos notar e na nossa repository, no método findAll, agora tem mais uma sobrecarga de método, que recebe uma specification. Além de receber uma única specification, ela também pode receber uma specification mais um pageable. Ou seja, a nossa paginação que já foi construída ainda vai ser reutilizada. Agora, eu vou começar a construir as especificações que vai ajudar a criar essa query dinâmica. O primeiro passo, eu gosto de criar as minhas especificações em uma outra classe, para deixar ela um pouco mais isolada. Como essa classe aqui não vai armazenar nenhum tipo de estado, eu vou criar todas as minhas especificações, vai ser uma por método, e todos eles vão ser métodos estáticos. Então, basicamente, o meu método vai devolver uma specification do tipo game, que é o tipo da nossa entidade. Bom, uma specification nada mais é do que uma função lambda que recebe três parâmetros. O primeiro deles é o root, que é uma representação da nossa entidade. Com ele, é possível a gente recuperar as propriedades da nossa entidade. O segundo é o critério query. Com ele, é possível a gente manipular alguns aspectos da nossa query. E o terceiro é o critério builder, que com ele é possível a gente fazer algumas comparações e até algumas formatações. O primeiro passo para a gente construir a lógica da nossa query dinâmica é validar se a informação que estamos recebendo no parâmetro é válida.
Bom, aqui eu fiz uma comparação simples, eu só estou checando se o nosso parâmetro está vindo diferente de nulo e tem que vir diferente de vazio. Caso isso não aconteça, eu vou retornar apenas uma conjunção, ou seja, essa regra não vai fazer parte da nossa query dinâmica. Caso esse valor venha correto, venha preenchido, nós vamos criar a lógica aqui. Bom, vou explicar a construção da nossa query dinâmica. Basicamente, o que eu estou fazendo é utilizar o like, que é um método dentro do builder, que ele é idêntico a quando você faz uma query no banco de dados. Estou transformando a informação que está no banco de dados para lowercase para facilitar a comparação e como parâmetro para o like, o segundo parâmetro, eu estou passando a informação do título que vamos receber no filtro. Também estou transformando ele para lowercase para facilitar a comparação. E nesse caso, vamos precisar passar os dois sinais de porcentagem, no início e no fim da nossa string. Eu vou agora adicionar essa specification na nossa regra de negócio. Vamos testar a aplicação e ver se a parte de título já está funcionando. Agora podemos testar a aplicação. Bom, aqui funcionando normal, sem passar parâmetro nenhum, passando só o título com donkey, funcionando perfeitamente. Bacana, utilizamos tudo em minúsculo, funcionando também, tudo em maiúsculo, funcionando também. Bom, como nós só construímos a parte de filtro de título, agora vamos voltar lá e construir dos outros parâmetros. Bom, basicamente construímos todas as specifications que precisamos. Vou passar sobre cada uma aqui para explicar exatamente qual que é a lógica, tá? Basicamente a de título aqui eu já expliquei, né? Basicamente a gente valida aqui se a informação está vindo no parâmetro. Utilizamos aqui o método like, que é igualzinho quando você utiliza construindo uma query para banco de dados. Também utilizamos a função lower dentro do builder para transformar a informação que está no banco de dados para lowercase, para facilitar a comparação. E através do root, que é uma representação da nossa entidade, estamos pegando o atributo title e comparando ele com a informação vinda no parâmetro aqui. Também estamos transformando ela para lowercase. Somos obrigados a concatenar aqui os sinais de porcentagem como igual quando você faz uma query utilizando o like no banco de dados. A segunda, estamos basicamente fazendo a mesma lógica que a primeira, porque também é uma comparação com strings. Basicamente estamos só trocando qual que é a propriedade que vai ser comparada. Já na terceira, onde a gente vai fazer uma comparação de enumeradores, está um pouquinho diferente. Aqui basicamente vamos checar se a informação está vindo no parâmetro, né? Porque o usuário ele pode concatenar esses filtros, tá? Por isso que é sempre bom você testar se a informação está vindo ou não, para ele considerar ou não. Exemplo, se ele não manda a informação de categoria, como estamos devolvendo uma conjunção, o que vai acontecer é que essa lógica não vai entrar na nossa query dinâmica, ou seja, a categoria não vai ser comparada. Então aqui, basicamente, estamos utilizando o método equal de dentro do builder, que recebe dois parâmetros. Num deles é a propriedade aqui da nossa entidade, propriedade category da nossa entidade, e o segundo é a categoria que está vindo aqui via parâmetro. E o terceiro, que é bem interessante também, que vamos basicamente a data de lançamento do jogo a gente quer comparar, né, que é em um intervalo de datas. Então nós recebemos aqui duas datas diferentes, tá? A data de início e a data de fim. Vamos validar também se elas não estão vindo nulas. E aqui estamos usando o comparador between. E nada mais é que ele vai comparar entre os dois intervalos. Vamos pegar aqui a propriedade release date, que é onde a gente tem a informação da data de lançamento do jogo. E como parâmetro estamos passando a data de início e a data de fim. Agora precisamos voltar lá na nossa service e acrescentar essas specifications também.
Para isso, precisamos apenas concatenar aquelas specifications com essa daqui, que já está definida. Para isso, basta simplesmente você ir na própria specification e utilizar um método de agregação. No caso, você pode usar o AND, que é um comparador de E ou um comparador de OR, mas no nosso caso específico, vamos usar o comparador de E, porque queremos que o usuário tenha a possibilidade de ir agregando os filtros para fazer uma filtragem mais específica. Agregamos todas as nossas specifications. Agora vamos testar a aplicação e ver se tudo está funcionando conforme o desejado. Agora vamos testar a aplicação. Basicamente, sem passar nenhum parâmetro, ele está trazendo os 22 registros que tem no banco. Podemos passar aqui, por exemplo, a gente já testou de título, né? Mas podemos passar aqui um título. Beleza. Podemos passar aqui o desenvolvedor. Passando só, funcionando ainda. Podemos passar só o desenvolvedor. E podemos ir agregando os nossos filtros, né? Por exemplo, eu quero pegar só esse que foi lançado em 94. Vou colocar aqui na data de término. Vou pegar aqui. Data de início, 1º de janeiro de 94. Data fim, 31 de dezembro. Olha aí. Percebam que está tendo um agregado de todos esses filtros aqui. Inclusive, se eu passar aqui, Action Adventure, se eu passar outro, veja que agora não tem nada porque eu não tenho nenhum jogo que englobe todos esses filtros, né? Specification é uma forma bem robusta de trabalhar com filtros dentro do Spring JPA e você consegue fazer um código bem reutilizável. Por exemplo, percebam que essas duas specifications, elas são basicamente idênticas, mudando ali a propriedade que estamos comparando. Nós poderíamos construir uma specification única que pudesse ser usada nesses dois cenários. Eu vou dar um exemplo aqui. Você precisa só ter um pequeno conhecimento de generics dentro do Java para construir specifications genéricas que você pode utilizar para mais de uma entidade, inclusive. Eu vou tentar demonstrar um exemplo aqui agora. Basicamente, criamos uma specification que pode ser utilizada para qualquer entidade e pode ser utilizada com qualquer propriedade dessa entidade. Por quê? Nós estamos passando a propriedade que vai ser comparada também como parâmetro. Eu vou substituir as duas specifications que nós temos lá na nossa service por essa, para vocês validarem o funcionamento junto comigo. Bom, agora vamos testar. Funcionando exatamente como antes. Bacana? Bom, pessoal, esse é o conteúdo que eu queria demonstrar no vídeo de hoje. São duas ferramentas muito boas para se trabalhar. Você não precisa ficar utilizando queries nativas dentro do seu código Java. Isso facilita até na hora de refatorações. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. A gente pretende criar mais conteúdos desse tipo. E se você gostou do vídeo, deixa o like, porque deixando o like você ajuda o YouTube a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui. Valeu!